Bom dia. Bom, vou responder aqui a pergunta sobre esse vídeo do padre Paulo Ricardo. Primeiro, o Paulo Ricardo eu já conhecia, é um intelectual católico, muito inteligente, muito sábio. Ele tem, geralmente, informações e explicações muito boas, pessoa muito idônea, muito sábia. Agora, deixa eu comentar alguns pontos aqui do que ele falou. Primeiro que é interessante essas coisas do ser humano, né? Ele, como se vê em maioria das disputas teológicas, em disputas políticas também, ele cita todos os argumentos a favor da ideia dele, né? Descarrega ali uma multidão de informações, sempre a favor do argumento dele. Agora, as afirmações, os argumentos contrários, ele não toca em nenhum, né? Nem para contra-argumentar, que é típico. Portanto, se você quer chegar a uma determinada conclusão, não apenas expor a sua tese, mas tratar também do contraditório. Bom, a primeira coisa que eu queria comentar é essa questão que ele fala, né, que a Igreja Católica se baseia na autoridade do magistério, enquanto a Igreja Protestante se baseia na autoridade das Escrituras, que é verdade. Por que é assim? Bom, fatos bem simples, até históricos, mostram que a decisão evangélica é acertada, porque a Igreja se corrompe, já se corrompeu, se corrompe e se corromperá inúmeras vezes. Não a Igreja corpo de Cristo, mas a instituição ou instituições se corrompem diversas vezes. Isso na história da Igreja Católica, a gente está cansado de ver isso, né? Houve momentos na história da Igreja Católica, por exemplo, que houve 3 papas, e um excomungando o outro. E aí você vai ouvir a quem? Houve episódios de papas guerreiros, papas viciados em imoralidade sexual, houve papas contrariando papas anteriores e mudando teologias, e aí você vai acreditar em um, vai acreditar em outro, fica mudando para lá e para cá. Então, é por isso que a gente se baseia nas Escrituras, que é algo já fixo, que é algo certamente inspirado por Deus, que a gente não sabe se o próximo líder da igreja X ou Y será ou não uma pessoa idônea, ou os líderes. Então agora as Escrituras a gente tem a plena certeza. Foi ministrada, foi inspirada por Deus, e aí a gente tem a total segurança. Agora, você vai colocar a segurança da sua fé no que homens dizem? Não, isso que a Reforma Protestante diz, sola scriptura, somente a Escritura. Se a pessoa vem com historinhas, afirmações, ideias, filosofias, por mais belas e lindas que forem, você tem que questionar, porque aquilo pode ser absolutamente falso. Absolutamente falso. E aonde que você tem segurança? Nas Escrituras. Na Reforma Protestante, ali é a nossa regra de fé e prática. Está ali a nossa segurança. Bom, esse é o primeiro ponto. Agora, sim, é verdade, a questão histórica que ele cita é toda verdade. E essa questão é de menor importância, porque são livros do Antigo Testamento. E são livros, realmente, até para os católicos, são livros de menor importância, não são livros muito utilizados, nem mesmo na teologia católica. Então, realmente é uma questão, se fossem livros do Novo Testamento e frequentemente utilizados, aí nós teríamos realmente um problema muito grave. Quais são os argumentos? Bom, os argumentos ali que ele citou, não vou repetir. Agora, quais são os argumentos que a Reforma Protestante utilizou para retirar esses livros em concordância com os rabinos, com as autoridades judaicas? Bom, primeiro porque, aí já é uma questão dos protestantes, porque o Novo Testamento não cita nenhum deles. O Novo Testamento cita praticamente todos os livros do Antigo Testamento, mas não cita nenhum desses 7 livros. Então já mostra que, apesar de, na Septuaginta, como ele bem explica, que era a Bíblia utilizada pelos apóstolos, eles desconsideraram esses 7, não citaram esses 7, porque justamente esses 7, até entre os judeus, era debatido que eles não tinham autoridade, inspiração da parte de Deus, mas constavam na Septuaginta por uma questão de história, questão de conhecimento de algumas tradições judaicas. O segundo ponto é que esses livros, eles têm contradições dentro deles mesmos. Se você for analisar esses livros, você vai ver que eles têm contradições dentro deles, entre si e a Bíblia hebraica, e principalmente contradições com o que é ensinado no Novo Testamento. E aí é um problema, né? Se
está ensinando algo contrário ao Novo Testamento, você vai fazer o quê? Tirar um livro do Novo Testamento ou tirar esse livro que era desconsiderado pelos judeus e foi desconsiderado pelos apóstolos? Obviamente você remove esses livros. E esses livros, alguns deles contêm afirmações dizendo que o próprio livro dizendo que ele não é muito confiável. Se eu não me engano, é um dos livros de Macabeus, tem 1º e 2º Macabeus. Um deles diz, olha, essa história é bem possível que o que eu estou narrando aqui tenha alguns erros, mas eu estou fazendo o melhor possível. Bom, se o próprio livro está admitindo que pode conter erros, bom, é uma coisa que você não pode depender a sua fé em algo que pode conter erros. Outro ponto, já estou no 4º ponto, é que esses livros têm algumas doutrinas estranhas, como a doutrina que os católicos utilizam de oração pelos mortos, que é algo do misticismo, das tradições antigas, né, de você honrar os seus ancestrais e tudo, mas que no Novo Testamento morre tudo isso. E os católicos utilizam isso. Portanto, isso é outro, e tem outras doutrinas estranhas, algumas histórias meio místicas em alguns deles, que vem uma clara influência pagã ali em uma certa parte da história judaica, então, portanto, também retirado. E como ele próprio diz, esses 7 livros fazem parte de um deutero canônico, uma segunda afirmação de uma lista de livros judaicos que depois os próprios judeus falam, não, realmente isso aqui não dá para permanecer, e retiraram. Agora, ele comenta muito, mas se a igreja, né, a igreja lá antiga, teve autoridade para determinar os livros do Novo Testamento, por que não tem autoridade para determinar os livros do Antigo Testamento? A igreja não tem autoridade para definir a lista de livros do Novo Testamento, ponto. É o que a Reforma Protestante diz. Não tem autoridade. Ora, mas foi a igreja. Aí ele argumentaria, mas foi a igreja que determinou essa lista. Nos concílios que ela fez, nos concílios da igreja, numa época que a igreja era extremamente pura, extremamente devotada e fiel às escrituras. Mas foi a igreja que determinou a lista de livros. Não, não foi a igreja. Em hipótese nenhuma foi a igreja. Mas está escrito nos documentos dos concílios. Sim, mas o que a igreja fez foi apenas listar a autoridade que esses livros já tinham. Deixa eu explicar um pouquinho isso. Como eles chegaram a essa lista? Eles simplesmente reconheceram a autoridade que esses livros já tinham. Não é que os livros não tinham autoridade, a igreja vem e determina que eles têm autoridade. Não, eles simplesmente reconheceram a autoridade que esses livros já tinham. Por exemplo, como foi feita essa lista nos concílios? Esses concílios não pegaram os livros, olha, nós somos a igreja, nós temos autoridade, vamos ver quais os livros que a gente gosta. Esse aqui a gente gosta, vai ficar, esse livro aqui a gente não gosta, não vai ficar. Não foi assim. O que eles fizeram foi, listaram 4 critérios básicos que determinam a autoridade que esses livros já têm. Quais são os critérios? Primeiro, deveria ter sido escrito por um apóstolo ou por um discípulo direto de um apóstolo. Porque a fé cristã foi ensinada por Cristo e pelos seus apóstolos e imediatamente pelos seus sucessores imediatos. Então não é que a igreja deu autoridade. Quem tem autoridade eram os livros, porque foram escritos pelos apóstolos de Cristo. Então os livros deveriam ser escritos por apóstolos ou discípulos diretos. Por exemplo, Mateus é um apóstolo, escreveu o evangelho, ótimo, tem autoridade. Marcos não é um apóstolo, mas ele era um discípulo direto de Pedro. Lucas não era um apóstolo, mas era um discípulo direto de Paulo. João era um apóstolo e assim sucessivamente. O segundo ponto de autoridade que eles utilizavam para reconhecer se um livro tinha autoridade ou não, antiguidade. Ora, se um livro é conhecido, fazer parte de uma época onde os apóstolos ainda viviam, então ele realmente foi escrito por um apóstolo, porque tem essa antiguidade. Agora eu tenho um livro aqui que só apareceu no ano 150 depois de Cristo. Ora, 150 depois de Cristo, os apóstolos e seus discípulos imediatos já haviam morrido e era uma época onde os gnósticos estavam entrando com livros que eles diziam que tinham sido escritos pelos apóstolos, mas eles estavam tentando infiltrar suas teologias. Então, se não tem uma antiguidade comprovada, fica de fora. Terceiro ponto é que os livros que tinham maior disseminação entre as igrejas. Por exemplo, chega uma igreja de um lugar distante e fala, olha, eu tenho esse livro aqui, tenho registros dele, que ele é muito antigo, é da época dos apóstolos. A nossa igreja aqui reconhece que foi escrito pelo apóstolo Pedro.
Ok, mas só essa igreja, só essa localidade, só a igreja dessa cidade conhece esse livro. Por que as demais igrejas não conhecem? Então a gente vai acreditar apenas na palavra da igreja dessa cidade? Não. Agora o Evangelho de Mateus era conhecido por milhares de igrejas espalhadas por toda a Ásia e por toda a Europa, por toda a África. Então tem uma disseminação para a gente ter uma segurança que esse livro realmente é antigo e dos apóstolos, temos, então permanece. E o quarto critério, que são basicamente 4, é que esse livro não tem nenhuma contradição com os demais livros que a gente já vem listando do Novo Testamento. Porque se tem uma contradição, por exemplo, com o Evangelho de João, ora, a gente fica com um livro que a gente tem mais certeza que é antigo, foi escrito por um apóstolo e disseminado em uma grande quantidade de igrejas. Então esses são critérios para reconhecer a autoridade que o livro tem. Não que a igreja está dando autoridade a eles, muito pelo contrário. A igreja que recebe autoridade se ela prega a palavra conforme ela é. Então há uma inversão de valores aí muito perigosa, né? Eles querem defender o poder para eles, não o poder em um documento escrito. Um outro ponto que ele não cita é que a maioria dos cristãos antigos, chamados pais da igreja, que foram os primeiros cristãos, eles rejeitam, afirmam expressamente que esses 7 livros do Antigo Testamento não têm autoridade para a fé. A maioria diz isso. Apesar de Agostinho, como ele citou, é verdade, não cita os 7, mas cita 5 desses 7, mas a imensa maioria dos pais da igreja rejeitam a autoridade deles, inclusive Jerônimo, que foi o que escreveu a Bíblia oficial da Igreja Católica, que é a versão latina da Bíblia, que é a Vulgata. Eu não sei se ainda é oficial, mas foi oficial por mais de um milênio. Ele próprio diz que esses 7 livros que ele colocou na Bíblia dele, na Vulgata, mas ele mesmo diz que não deveriam estar ali. Mas como havia uma pressão de Roma, e Roma disse, não, nós queremos que esteja, então ele colocou. Mas ele mesmo escreve dizendo que não deveriam estar ali. E o último ponto aqui, que esses 7 livros não foram reconhecidos oficialmente em um registro na Igreja Católica, apenas informalmente, não haviam sido reconhecidos até o Concílio de Trento, em 1500 e pouco. O Concílio de Trento é chamado do Concílio da Contra-Reforma. Foi uma resposta do catolicismo à reforma protestante que Lutero e outros vinham fazendo. E para defender algumas doutrinas deles um pouco estranhas, como a oração pelos mortos, eles então formalizaram que aqueles 7 livros do Antigo Testamento pertenciam à Bíblia. Deixa eu dar um exemplo aqui que eu acho que ajuda a esclarecer mais um pouco essa questão. É que o Paulo Ricardo diz que a igreja que tinha autoridade, que teve autoridade para listar quais eram os livros inspirados do Novo Testamento, né? Bom, deixa eu só dar um exemplo que eu acho que acaba com esse argumento dele de uma forma simples. Será que a igreja da época, né, que ela fez essa listagem ali mais ou menos no ano 300 e pouco, será que a igreja da época tinha, por exemplo, a autoridade para dizer que o Evangelho de João não era inspirado? Porque se ele está dizendo que é a igreja que tem autoridade para dizer se é inspirado ou não, será que ela tinha autoridade para dizer que o Evangelho não era inspirado? Que a carta do apóstolo Paulo aos Romanos não era inspirada? Que o Evangelho de Mateus, ou a carta de Paulo aos Coríntios, ela tinha autoridade para isso? É claro que não. Então a igreja só reconheceu o que todo mundo sabia, que era inspirado. Por quê? Porque foi escrito por João. A igreja não tem poder algum para dizer que algo que o apóstolo João escreveu não é inspirado, pelo amor de Deus. Quem tem mais autoridade, o apóstolo João ou a igreja de qualquer era que seja? Não, eles simplesmente reconheceram, isso aqui foi escrito pelo apóstolo João. Então é óbvio que é inspirado por Deus, porque a gente conhece a história do apóstolo João. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Não é eu que estou dizendo que é inspirado. Foi escrito por ele. Então não há dúvida alguma. A gente só está reconhecendo o óbvio. Então a igreja não tem essa autoridade. Ainda mais porque os cristãos já liam esses textos, pregavam sobre esses textos há mais de 250 anos. Então, depois de 250 anos, a igreja tem alguma autoridade para dizer qual é inspirado ou não? Não, eles já vivenciavam, já viviam, já pregavam esses textos.